Bom dia, paz do Senhor a todos os irmãos, passando nessa manhã com a poderosa palavra do Senhor, a palavra que salva, a palavra que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Aleluia, é a palavra de Deus, é a nossa bússola, é a nossa regra de fé, de conduta para uma vida uma vida relevante na presença de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos leva a querer sermos melhores, né? Ela nos induz a uma transformação, a uma libertação, né? Nós temos que ser confrontados todos os dias, porque aquilo que nós não conseguimos humanamente fazer de nós mesmos, como Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e aquilo que eu quero, eu não faço. Há uma luta, uma guerra espiritual, uma guerra da nossa carne contra o nosso espírito todos os dias a vencer, e somente, aleluia, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, é que nós conseguimos vencer todos os dias, né? Aleluia, matar um leão e um urso todos os dias, vencer o nosso eu, vencer o nosso ego, vencer, aleluia, as nossas limitações, as nossas falhas, né, para sermos pessoas melhores. E o Senhor, nesse tempo agora, o Senhor tem me falado uma palavra confrontadora, né, uma palavra que eu demorei um pouco a entender, assim, é uma palavra muito falada, mas às vezes a gente tem um momento do Espírito Santo revelar a palavra a nós, né? Que fica em João 13, é a palavra que eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em João 13, diz assim: pouco antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha, né, chegado a sua hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Aleluia. Jesus sabia que estava chegando um momento, né? Aleluia. O seu momento, o seu Getsemane, né? Aleluia. Estava chegando. E tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou até o fim. Jesus, ele não deixou nada a desejar. Ele foi perfeito. Aleluia. Na obra que Deus confiou a ele. Ele amou os seus até o fim. Aleluia. E no 3 fala assim: Jesus sabia que recebera do Pai todas as coisas, aleluia. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, aleluia, aleluia, que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus. Assim foi que ele se levantou da mesa da ceia, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, aleluia. Pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que tinha à sua volta. Então Jesus, sabendo que estava próximo a sua hora, né? Aleluia, dele partir desse mundo, né? Aleluia, para a glória, ele quis de último momento deixar, né, uma grande lição para os seus discípulos, especificamente nesse texto fala com Pedro, né? Ele fala com Pedro, mas ele estava querendo deixar mais um grande exemplo de todos os outros, né, que ele ensinava, que ele deixava por onde ele passava. Ele pôs água numa bacia, aleluia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha, aleluia, que tinha à sua volta. Né? Jesus era humilde, ele está nos ensinando nessa manhã, aleluia,
que ele, sendo filho de Deus, aleluia, 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 ele teve esse ato, teve essa atitude para mostrar para os seus discípulos, aleluia, que nós temos que ser humildes. Lavar os pés dos discípulos de Pedro significava que nós temos que ser humildes de coração, que nós temos que ser humildes nas nossas atitudes, aleluia, que nós temos, aleluia, que servir, né? Porque Jesus, ele poderia pensar, eu sou filho de Deus, eu que tenho que ser servido, os discípulos que têm que lavar os meus pés. Aleluia, aleluia. Mas Jesus tomou essa atitude de lavar os pés dos discípulos para mostrar para eles, aleluia, que nós estamos aqui nesse mundo, aleluia, para servirmos uns aos outros, para muitas vezes nos humilharmos, para nós termos, aleluia, na nossa vida sempre um balde e uma toalha. Aleluia, aleluia. Muitas vezes o Senhor nos dá essa oportunidade de fazermos isso que Ele fez. O Senhor nos dá a oportunidade todos os dias, de várias formas, no nosso trabalho, juntamente a nossa família, com os nossos amigos. Quando você larga tudo que você está fazendo, muitas vezes vai ajudar uma pessoa que você sabe que está precisando, que está muito atarefada, que está muito ocupada, ou vai servir uma pessoa que você sabe que está doente, precisando de um auxílio. Eu mesmo, nesse tempo, o Senhor andou falando comigo, porque eu trabalho de cuidadora. E eu demorei para entender, e o Senhor falou para mim, todos os dias quando você entra no seu plantão, aleluia, você está lavando os pés da Dona Marlene, porque você está aqui servindo a ela. Então, tem coisas que ninguém vai ver, que vai ser sempre você e Deus. Aleluia, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Ninguém pode ver. Não é preciso ninguém ver. A gente não tem que fazer as coisas para as pessoas verem, porque acima das pessoas está Deus. Então, o Senhor, nesta manhã, Ele nos coloca um balde nas nossas mãos, aleluia, e uma toalha, para que nós venhamos, aleluia, fazer as primeiras obras, para que nós venhamos despertar, aleluia, para que nós venhamos ter a mesma atitude que ele. Jesus servia e nós fomos chamados para servir. A minha mãe sempre falou para mim, aquele que não serve para servir, não serve para nada. E a minha mãe é uma das pessoas que eu mais admiro na hospitalidade, no amor. Ela é uma pessoa que vai ao encontro das pessoas, ela é uma pessoa que não mede distância, ela é uma pessoa que não mede nada, aleluia, para socorrer. Ela tem, aleluia, o dom do socorro, da hospitalidade, do servir. E isso é algo muito valioso diante de Deus, num tempo onde as pessoas estão querendo somente serem servidas. Somente venha a nós e o vosso reino nada. Muitas vezes tem pessoas que são sobrecarregadas nas suas casas, né? Tem que dar conta de tudo, enquanto outras estão bem sossegadas, descansadas, e uma só pessoa, né, fica à frente. Então nós temos que ser pessoas ajudadoras, pessoas, né, que entende o lado das outras pessoas, pessoas que sejam hospitaleiras, que sejam pessoas que venham socorrer o próximo nas suas necessidades. Estou falando necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades de enfermidade, de ajuda mesmo. Eu, nesse tempo presente que eu estou vivendo, o Senhor tem me lixado muito, né, nessa área.
O Senhor tem me ensinado muito, que nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos. Então, aleluia, Pedro falou, interrogou Jesus, exclamou, falou: Senhor, aleluia, mestre, o Senhor vai lavar os meus pés? Ele não estava acreditando, aleluia. Aí Jesus respondeu: o que eu vou fazer, você não vai entender agora, mas amanhã você entenderá. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés, porque Pedro achou, meu, né, o Senhor, o meu mestre, né? Eu não sou digno de que ele lave os meus pés. Ele falou: o Senhor nunca lavará os meus pés. Aleluia. E Jesus disse: mas se eu não lavar, você não terá parte comigo. O Senhor estava querendo ensinar para Pedro, aleluia, que quem quer ter parte com o Senhor no seu reino, da sua glória, aqui na terra também, tem que lavar os pés uns dos outros, tem que ajudar uns aos outros, tem que se humilhar, tem que fazer a obra. Aleluia, aleluia. Senão não vai fazer parte, aleluia. Não vai fazer parte, não que nós sejamos salvos pelas obras, né? Mas o Senhor falou: se eu não lavar, você não terá parte comigo, porque Jesus estava querendo deixar esse exemplo para Pedro e para os seus discípulos, aleluia. Simão Pedro disse: então, Senhor, lava-me as mãos, aleluia. Aleluia, a cabeça, aleluia, também, e não somente os pés. Então ele entendeu o recado de Jesus, ele falou: Senhor, pode lavar tudo, aleluia, se for para eu fazer parte contigo, aleluia, aleluia, pode lavar tudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em Lucas 22 também, tá falando sobre isso, sobre servir, né? Lucas 22, 26 falam que os discípulos discutiam entre si, aleluia, discutiam entre si considerando quem era o maior. Eles estavam conversando, se indagando, discutindo entre si quem era o maior entre eles, aleluia. Aleluia. E no 27, aleluia, Jesus disse: quem é o maior que se senta à mesa e é servido? Ou o que serve? Jesus está falando: quem é o maior? O que se senta à mesa, aleluia, e é servido? Ou o que serve? E Jesus disse: mas eu estou entre vós como o que serve. Novamente o Senhor falando aos seus discípulos, né? Eles questionando, eles conversando, eles falando. Quem é o maior que se senta à mesa e é servido? Ou que serve? Maior sempre será o que serve, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós essa manhã, para a nossa meditação da nossa vida diária, do nosso cotidiano, aleluia, aleluia, para que nós venhamos em nome de Jesus, aleluia, pedir essa graça da parte do Senhor para que nós sejamos pessoas que venhamos ser humildes, né, de coração, e humildes para servir, humildes para lavar os pés do nosso irmão, para cuidar, para amar, para fazer aquilo que o Senhor, aleluia, colocar, aleluia, no nosso coração para fazer nosso trabalho também com excelência, aleluia. De repente você trabalha no hospital, cuidando de pessoas, assim como eu sou cuidadora de idosos, né? Muitas vezes as pessoas trabalham, né, por conta do dinheiro, né? Mas
O Senhor não quer que a gente trabalhe somente pelo salário que nós ganhamos, mas o Senhor exige de nós, né? Porque nós estamos cuidando de vidas. De repente você trabalha com vidas, seja no hospital, seja numa escola, seja num asilo, seja no orfanato, seja em qualquer lugar que você lide com pessoas. De alguma forma, o Senhor está te dando a oportunidade, em algum momento, de você servir, aleluia, essas pessoas, de você, com seu balde, a sua toalha, lavar os pés, né, das pessoas, ir ao encontro, à necessidade delas. Muitas vezes as pessoas estão nesse momento presente, angustiadas, tristes, aflitas, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda. Aleluia. Aleluia. Nós temos que, aleluia, servir uns aos outros. Aleluia. Se você sabe que uma mãe está atarefada e você pode ajudar, se você sabe que uma pessoa está sozinha e não tem ninguém para auxiliar, você pode auxiliar. Se você pode também servir na igreja, ajudar, limpar a igreja, né? Aleluia. Fazer algo em prol do reino, fazer algo em prol ao próximo. Eu não sei aquilo que o Senhor, aleluia. Tem uma palavra que diz o que o Senhor pede de ti. Eu não sei o que o Senhor pede de ti, eu sei o que o Senhor pede de mim. A cada plantão que eu estou aqui, eu estou sendo lixada a dar o meu melhor. Aleluia. Aleluia. E o Senhor nos chama, aleluia, ao convertimento, à transformação. Quando eu começo esse vídeo com essa frase que o Senhor me deu, né? A palavra do Senhor é que nos salva, que cura, que liberta, que transforma. É porque é dia a dia, só Ele pode fazer isso nas nossas vidas, é todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser convertidos, todos os dias nós precisamos ser transformados, né? Aleluia, para que nós possamos agradar ao nosso Senhor e também ao nosso próximo, né? Aleluia. E essa lição do lava-pés, ela é muito mais, né, do que uma encenação. Aleluia. Jesus quis deixar, aleluia, o seu último exemplo, né? Aleluia. O último e grande exemplo, aleluia, do lava-pés, quando ele na sua humildade, ele colocou uma bacia com água e foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele querendo dizer que maior, aleluia, não é aquele que prega, não é aquele que canta, não é aquele, né? Não, maior é aquele que serve. Aleluia, aleluia, que nós possamos estar, aleluia, a serviço do nosso Mestre, que o Senhor venha nos ajudar nessa tarefa, para que a gente, aleluia, não venha ser negligente, aleluia, na hospitalidade, no socorro, tão lindo. Eu sou maravilhada com a vida da minha mãe. Minha mãe, para mim, tem outras pessoas também que eu conheço que são hospitaleiras, que vão ao encontro das pessoas no socorro, mas de dentro da minha casa mesmo, a minha mãe sempre foi uma pessoa que ela sempre largou tudo, aleluia, para ir no médico com uma pessoa, e muitas vezes a mesma pessoa que ela socorreu para ir no médico com ela, depois ela precisou e não foi, mas mesmo assim ela nunca deixou de ajudar, mesmo assim ela nunca deixou de ir ao encontro das pessoas, de visitar os enfermos, aleluia, de estar presente ali do lado, mesmo que, né, a presença, e muitas vezes é isso que o Senhor quer de nós, aleluia. Talvez a gente não tenha uma palavra, muitas vezes, mas só o fato de você estar do lado, só a tua presença, às vezes já faz toda a diferença na vida de uma pessoa, aleluia. Que o Senhor venha nos ajudar nesta manhã, que o Senhor venha nos converter nessa manhã, que o Senhor venha nos transformar nessa manhã,
para que nós venhamos ser humildes de coração, como Jesus, que era filho do Rei da Glória. Aleluia, aleluia. E mesmo assim, aleluia, ele nunca se exaltou, ele sempre foi humilde, aleluia, mostrando que maior, aleluia, é aquele que serve. Que o Senhor venha nos ajudar a servir, a ser pessoas, aleluia, que venha, aleluia, ter misericórdia, aleluia, misericórdia das pessoas, misericórdia dos nossos irmãos, aleluia, ajudar o nosso próximo, estender a mão, colocar a mão na massa muitas vezes se preciso, aleluia, em nome de Jesus. Essa é a palavra da parte do Senhor para esta manhã. Em nome de Jesus, eu vou estar orando para terminar esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome nessa manhã, meu Deus. Nesta manhã, Senhor, aleluia, Senhor, tomo o meu balde, Senhor, e eu tomo a minha toalha, Senhor, nas minhas mãos, Pai. Senhor, nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, a ser humilde, Senhor. Aleluia, como o Senhor foi humilde, Pai. Nos ajuda, Senhor, a lavar os pés uns dos outros, Pai. Nos ajuda, Senhor, a enxergar, Senhor, a necessidade do nosso próximo, não olhar somente para nós mesmos, Pai, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, Senhor, que a gente possa fazer com amor, Senhor, com bondade, Senhor. Derrama uma gota do teu amor sobre nós, Senhor, porque uma gota do teu amor já é suficiente para transformar a nossa vida. Senhor, nos ajuda a sermos pessoas caridosas, pessoas, Senhor, amorosas, pessoas, Senhor, que fazem a tua obra com amor. Há pessoas que visitam, Senhor, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que precisam, Senhor, aleluia, de uma palavra, Senhor. O Senhor diz que o Senhor já nos deu uma língua erudita, com uma palavra, aleluia, ao bom tempo, Senhor, para levantar, aleluia, o que está caído, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, converte-nos, ó Pai, nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, aleluia, a fazer a tua obra, Senhor, porque a tua obra ela não precisa ser vista pelos homens, mas ela basta que o Senhor veja, Pai, porque o Senhor, aleluia, é como eu costumo dizer, nós estamos no Big Brother de Deus, aleluia, onde, aleluia, ninguém vê, mas o Senhor vê, 24 horas por dia o Senhor nos vê, o Senhor nos sonda, vê se há em nós algum caminho mau, alguma atitude errada, Senhor, alguma coisa que precisa ser transformada na nossa vida, porque a tua palavra ela transforma, a tua palavra ela liberta. Deus, derrama do teu amor, derrama da tua bondade, Senhor, sobre nós, para que a gente venha amar o nosso próximo como a nós mesmos, Pai, para que nós venhamos tratar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser tratado, que nós venhamos servir como nós gostaríamos de ser servido, porque muitas vezes quem é que não gosta de ser servido? Aleluia, todos gostamos de ser, né? Em algum momento sermos servidos, quando nós vamos numa festa, num casamento, né? Ou numa casa que nós somos uma visita. Aleluia. Quem é que não gosta de ser servido? Assim também nós temos que gostar de servir. Nós temos que gostar, aleluia, de ajudar, de estender a mão, aleluia, de lavar os pés, aleluia, lavar os pés, o significado, aleluia, é fazer de coração, é fazer com amor, Senhor. Derrama da tua graça sobre nós, porque a tua palavra diz que a tua graça nos basta. O Senhor já nos deu a tua graça para que nós consigamos fazer aquilo que humanamente nós não conseguimos. Pela graça do Senhor nós conseguimos, Pai, porque o Senhor está conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vai além, Senhor. Aleluia.
Abre os entendimentos, Senhor, o nosso entendimento, além daquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque o Senhor falará ao coração de cada um segundo a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, daquilo que eu não tive o entendimento, o Senhor continuará falando aos nossos corações ainda nesse dia, pela meditação dessa palavra, Pai, porque essa palavra, ela é muito poderosa, aleluia, porque o Senhor não nos chamou, aleluia, aleluia, para querermos nos aparecer. O Senhor nos chamou, eu sou uma pregadora, eu sou uma cantora, eu sou. Não, nós estamos antes de tudo isso, nós temos os nossos dons, nós temos os nossos talentos, aleluia. Mas nós estamos, aleluia, aqui na terra para servir. Nós servimos também com a palavra, aleluia. Aleluia, nós servimos com a palavra quando você é convidada para pregar, quando você é convidado, aleluia, aleluia, para ministrar uma palavra, você também está servindo uma comida, aleluia, mas é no nosso dia a dia, é no nosso particular, é no meio dos nossos, é no nosso trabalho, aleluia, é no nosso cotidiano, aleluia, que o Senhor está vendo o nosso serviço, aleluia, aleluia. Não é quando nós estamos no púlpito, não é quando eu estou aqui no vídeo, aleluia, levando a mensagem do Senhor, mas é quando eu estou aqui nos bastidores, cuidando da dona Marlene, aleluia, lavando os pés dela, que ela está na cama, impossibilitada de andar, né? Uma pessoa totalmente dependente, aleluia. É aqui que o Senhor nos vê, é no oculto, é no secreto, aleluia, aleluia, da nossa vida, muitas vezes. Mas, assim como eu falei da minha mãe, muitas vezes as nossas obras também elas são vistas pelos homens. Não que a minha mãe fazia as coisas para que as pessoas vissem ou faz, mas eu observava, eu sempre observei e vi as obras nela. Aleluia. Assim também é nós fazemos para Deus, mas muitas vezes as pessoas estão também observando a obra nas nossas vidas, a obra a qual o Senhor confiou a nós, que nós possamos ser um espelho, aleluia, para outras pessoas, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos levantar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer, derramar graça, poder, unção, autoridade, frutos do Espírito, que é amor, bondade, aleluia, longanimidade, temperança, domínio próprio, para que a gente produza esses frutos, aleluia, em amor, aleluia, para que a gente possa ajudar uns aos outros e fazer a vontade do nosso Pai, aleluia, todos os dias da nossa vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, essa é a palavra, aleluia, que o Senhor colocou no meu coração. Desde já, que o Senhor esteja abençoando, aleluia, o seu dia, a sua casa, a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um bom dia a todos.